Sabe aquele exemplo de direito internacional? Mãe brasileira, pai dinamarquês, filha nascida da Inglaterra e o segundo filho para nascer na China? Essa é a história da Joana que a gente vai conversar hoje. Aquela aula sobre nacionalidade, o caso prático. Mas a gente sabe que estava com a certidão chinesa, mas ele não vai ser chinês. E olha que interessante, né, Joana? Porque se a gente para pensar que o Brasil foi colonizado, né? Então a gente precisava povoar, a gente não, né? Na época precisava povoar o país, então tanto faz, se nascesse ou se fosse filho de brasileiro, todo brasileiro seria, né? Os europeus, que já era, na verdade, era o lado oposto, eles queriam controlar, né, todo o nascimento, então manteve só a hereditariedade. E a China, com 1 bilhão, né, de pessoas, que também, ainda mais que tinha a política, né, Joana, de um one child, né, a política de um filho, que foi durante a década de 70, que era o que eles queriam diminuir, desacelerar, na verdade, né, o nascimento, durou tanto tempo e permaneceu. Eles não têm o interesse de que os estrangeiros sejam registrados como chineses, né? Não, e sempre, assim, historicamente, um país muito fechado, historicamente, ele assim, tinha até um professor no mestrado que falava, é a única civilização antiga que ainda existe na China. Então, eu acho que tem uma questão de herança, né, muito forte também. É um país que se autodenomina o Reino do Meio, né, Zhongguo. Né? Então, assim, eu acho que tem é muito forte. E nós, estrangeiros aqui na China, temos uma relação muito complicada com a China. A gente veio, a gente foi embora, nós já não fomos muito bem-vindos, né? Também tem isso. Então, assim, hoje em dia, realmente, a lei ainda não mudou. Para ser justa, a Dinamarca também não aceitava a nacionalidade até recentemente, né? Então, a China não está sozinha. E como a Holanda, por exemplo, também não. Que não aceita. Aliás, isso eu descobri essa semana, né? Eu saí para jantar com um holandês, com meu marido também, ele estava lá. E ele falou que ele é holandês, né? Mas como ele migrou para os Estados Unidos e obteve a nacionalidade americana, ele não é mais holandês, ele resignou. Olha só. Porque eles não aceitam. Até a Dinamarca, que é mega fechada para isso também, né? Já abriu, né? Mas recentemente, acho que foi 2015, alguma coisa assim, muito recente. Olha só. A Clara quase que não é brasileira. Mas você foi, né? Registrou no consulado, tudo desde. Eu lembro de você contar que você queria, né? Que era a sua opção. Queria, e eu também achei muito complicado entrar no Brasil com a Clara. Eu não sei como é que faz, eu não sei a lei, você pode explicar melhor, mas quando a gente chegou com a Clara no Brasil a primeira vez, a imigração que fala, né? Falou que por ela ser um bebê filho de brasileiro, ela precisava entrar com um documento brasileiro. Ela não poderia... Então, na verdade, poderia entrar com o passaporte dinamarquês, porque o pai estava junto. Estava junto. Então, aí poderia. Mas eles querem ter certeza, porque a grande preocupação é se você... Tráfico de menores, né? Se você está levando a criança ou trazendo, isso é um problemão, né? Para ter certeza que é com você. E quando a gente fala a mesma língua, sempre é mais fácil, né? Você chegando no português. Não, pois é. Mas eu tirei tudo direitinho. A gente fez primeiro a dinamarquesa na Inglaterra, porque aí ela não precisava tirar visto de residência, né? Porque na época era União Europeia. Uhum. Então a gente já tirou logo o passaporte dinamarquês, porque aí você tinha liberdade de movimento dentro da União Europeia. E aí uns meses depois a gente foi para Londres, né? E eu tirei primeiro a certidão e depois tirei passaporte e me arrependi. Meu conselho é tira logo tudo de uma vez. Hoje em dia, faz tudo de uma vez. E o serviço consular brasileiro, eu já experimentei aqui e lá, né, na Inglaterra, é muito bom. É muito bom.
muito competentes, muito práticos, a gente tem na internet, eles são, lá em Londres eles foram uns amores de pessoas, super pacientes, sabe? Então... A única coisa que tem que ter paciência é que quando é pequenininho tem que ficar renovando o passaporte, porque tem a validade mais curta. Eu lembro também por causa dos meus. E isso realmente é chato, né? Assim, ainda mais a gente que quer ir para o Brasil quando está podendo viajar, né? Quando está tudo liberado, a gente precisa do passaporte. E isso... O britânico não. O britânico da Clara saiu quando ela tinha 2 anos, em 18. Ele só vence em 2023, menina. Olha só. Que beleza. Até o dinamarquês vence antes, mas é mais lento do que o do brasileiro, né? Demora mais. Mas assim, acho que o brasileiro dela já venceu. Mas a gente não está usando, porque o visto dela na China está ligado ao dinamarquês. Porque a gente estava com medo também de entrar na China, cada um com um passaporte diferente, entendeu? Então, aí a gente colocou o Thomas e Clara num só e me colocou no meu, que só tenho um. E aí a gente... então a gente não usa o brasileiro, a gente só usa o brasileiro mesmo para entrar no Brasil e sair do Brasil. Olha só. Que legal. Então a Clara tem 3 passaportes. Ela tem. Eu tenho que ficar vendo o que tem que renovar, porque eu esqueço. Eu sei que o brasileiro tem que renovar, mas eu não tô com muita pressa porque a gente não vai tão cedo, né? E ela tem, né? Ela tem o documento, né? Ela sempre vai poder entrar no Brasil. Primeiro porque ela é brasileira, segundo porque ela tem o documento, então não tô tão preocupada. Eu fico mais preocupada, e isso aí é mais... Eu tenho que pesquisar mais, é com o britânico, porque ela não tem nenhum laço mais com o Reino Unido, então realmente eu quero esse documento sempre renovadinho, bonitinho. Para não perder. E tomar cuidado, porque, por exemplo, o holandês, se você não... Mesmo nos casos das pessoas que tinham, né, por nascimento, 2 passaportes, a não renovação era um dos requisitos da lei para perder. Pois é, tem essas regras, né? E assim, até a cidadania dinamarquesa ela pode perder, por incrível que pareça. Porque eles têm a tal da regra dos 21 anos, né? Até 21 anos ela tem que ter passado não sei quanto tempo dentro da Dinamarca, né? Porque eles precisam provar laços com a Dinamarca. Eu acho isso assim uma coisa muito doida. Mas é muito diferente da cidadania brasileira, que tá, ou americana, que seja, né? Que assim, você tem e você não precisa fazer nada. Só né? isso. Então, assim, até a dinamarquesa, que o pai é dinamarquês, ela precisa estar sempre... A gente precisa prestar atenção na lei, né? E até os 21 anos ela vai ter que passar um tempo na Dinamarca de fato, para provar que ela tem laços com a Dinamarca. Ô, Joana, vamos aproveitar e contar mais uma curiosidade aí da China. Como são os ultrassons? Conta para quem está assistindo a gente se você já sabe qual que é o sexo do seu bebê. Então, é complicado. Acho que o pessoal já está sabendo que aqui havia uma política de um filho só, né? Porque eles tinham um problema de superpopulação e um problema de falta de mantimentos, né? Não tinha como sustentar aquela população toda. Então, eles colocaram em vigor uma lei de um filho só, né? E o que realmente resultou numa diminuição de nascimentos, né? Inclusive, hoje em dia, a gente tem um problema oposto, né? Que agora eles têm uma população que está envelhecendo e não tem gente suficiente nascendo, né? Problema de europeu. Mas, enfim, o que aconteceu foi que, tudo bem, botaram a lei. Só que a China tradicional, a China pré-comunista, a China pré-republicana, ela sempre valorizou filhos homens, porque são os homens que levam o nome da família e, de certa forma, a mulher deixa a família dela para a família do homem. Então, é sempre o filho homem que vai mandar dinheiro para a família, né? Então, de certa forma, era a segurança social na China, era aquele filho homem, né? Que ia continuar provendo para os pais na idade adulta, né? Os netos, né, até em nome, assim, palavra em chinês, o avô de verdade, a avó de verdade, são avós paternos. Olha só. Então, ainda é um costume bem machista. É machista. O mundo é machista. Em alguns lugares é óbvio,
né? Tipo, é um problema que tem aqui, é um problema que tem... E as pessoas às vezes confundem um pouco, porque é o comunismo. Não, não é, gente. A China é tradicional. Porque se você olhar também na Índia, que não é um país comunista, é um país democrático, né? Eles têm o mesmo problema, né? De tratamento de mulheres. Né? Então é um problema cultural, um problema de civilizações muito antigas que trouxeram essas tradições para hoje em dia. É também um problema muito mais rural, né? Você não vê tanto, né? Precisa da mão de obra, né? Da mão de obra, exatamente. E aí o que aconteceu é que também na década de 80 começaram a chegar os ultrassons, né? Então você tem a combinação perfeita. Você tem um país que é a perfect storm. Você tem um país que tem uma preferência por homens, só pode ter um filho, e agora você tem ultrassom. Aí o governo mudou a lei, né? Eles foram melhorando a lei, né? Só segue a política de um filho só quem mora na cidade grande e é de etnia Han, que são 56 etnias. Os Hãs são mais de 90%. Se você é uma minoria étnica, você pode ter mais filhos. E se você mora na zona rural, você pode ter mais filhos, pode ter 2. E aí, de fato, diminuiu o problema do primeiro filho, as mulheres quererem fazer, as famílias quererem fazer a ultrassom. Mas na segunda gestação, se o primeiro filho fosse mulher, 90% das famílias faziam ultrassom para saber o sexo. E o resultado era o que eles chamam de aborto seletivo, né? Descobre que é uma menina e você aborta. E aí, em 89, se não me engano, eles proibiram em território nacional que se diga o sexo do bebê no ultrassom. Você descobre no parto.